Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Este é o Ateliê Maria Ju e eu sou a G Correia. Vou ensinar hoje para vocês essa linda bolsa aqui, super prática de fazer, usa bem pouquinho material, tem esse acabamento aqui na lateral. Olha só, do Vivo Italiano, esse fechamento, essa corrente também que é linda, super combina. Vou dar outras opções para vocês também durante o vídeo, então assiste o vídeo até o final, inclusive as medidas eu vou falar durante o vídeo aí para vocês, durante a aula, tá? Ela tem um fechamento aqui em cima com botão de imã. Vou abrir aqui para vocês, olha só, tem um espaço interno super legal. Eu fiz também com sintético aqui por dentro, mas é um sintético 04, que é o Dexter. Aqui por fora eu fiz com o sintético palha. Esse sintético aqui é o que sobrou da bolsa de praia que já tem aqui no canal. Então eu quis aproveitar o que sobrou de material e saiu então essa lindeza. Os materiais você já sabe que encontra lá no meu site, vou deixar aqui para vocês. E também o WhatsApp, que fica aí na descrição do vídeo, que você pode fazer compras também pelo WhatsApp. Tem gente que prefere, né, do que comprar no site. Então fica aí a opção do nosso WhatsApp para vocês, fica tudo na descrição do vídeo. O nosso parceiro de ferragens é a CRZ Zanetti, inclusive essa alça aqui, essa corrente, você encontra lá, tem outros modelos também, se quiser comprar pelo nosso WhatsApp também tem, então fica tudo bem facinho para vocês. Não tenho mais nada para falar, somente agora ensinar vocês a fazerem essa belezura aqui, mas não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, boa aula! Bom, então vamos começar aqui. Eu tô com o meu principal e forro do corpo da minha peça. Essa parte aqui do corpo, ela mede 25 por 34, tá? O que eu fiz aqui? Eu só coloquei uma tirinha aqui do próprio sintético para colocar a minha etiqueta aqui, tá? Então foi a única coisa que eu fiz, eu coloquei, deixei sobrando aqui um pouquinho, mas só isso que eu fiz para colocar a etiqueta. Esse aqui, se não quiser fazer, não precisa. O forro, eu tô usando aqui um Dexter 04, porque eu queria algo que fosse mais ou menos assim nesse tom, né, de nude, de bege. Então eu peguei esse Dexter que eu tinha aqui, então é um Dexter 04, mas você pode usar um cetim dublado no TNT. O cetim dublado na malha plush não vai ficar muito legal, vai ficar muito grosso aqui no canto. Então eu aconselho vocês a usarem ou o cetim comum ou o cetim dublado no TNT, ou nylon, aí outros forros, né? Se quiser até usar tricoline, bagum, pode usar, certo? Mas forros que sejam mais finos, tá? Para não acumular muita camada aqui na hora que a gente for fechar essa peça, tá? Então, o que eu vou fazer? Cortei os dois. Este forro aqui, eu cortei meio centímetro menor na parte da largura, tá? A altura é a mesma, mas a largura eu cortei meio centímetro, olha só, menor. Mas é uma coisinha de nada, tá? Não precisa cortar mais do que isso, certo? Uma coisinha de nada. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar frente com frente, vou alinhar aqui na lateral e vou passar uma costura aqui. Então, tá frente com frente, vou passar somente na lateral. Então, vem aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, bem certinho, bem alinhado, e vou passar a costura até o final. Faço o reprocesso no início e no final. Costurei, então, esse lado. Agora, eu vou virar. Vocês estão vendo que fica uma diferencinha aqui, porque a gente tirou meio centímetro do forro. Mas eu vou alinhar esses dois aqui, pra poder passar a costura, então, deste outro lado. Então, eu vou alinhar, é assim mesmo, tá? Porque eu não quero que esse forro fique aparecendo do lado de fora da peça. Então, por isso que eu deixo ele um pouquinho menor, mas como eu falei, é uma coisinha de nada, tá? É só pra... Agora eu tenho que botar bem certinho. Pronto. Faço o retrocesso e aí eu vou alinhando aqui, ó. Vou costurando e deixando ele bem alinhado. Porque a hora que eu for desvirar isso daqui, o meu forro, ele vai ficar escondidinho pra dentro do nosso principal, tá? Eu vou cortar aqui essas abinhas que tá sobrando. Acerto aqui.
Faço o retrocesso aqui no final. Vou tirar esse excesso aqui de um lado e do outro. Ó, tá vendo que ele fica assim, ó. Ele fica meio repuxando aqui porque tá um pouquinho menor. E agora, eu vou desvirar isso daqui, tá? Desvirei. Aí, agora ficou assim, então eu vou vincar, tá vendo? Eu quero que esse forro, ele fique, ó, pra dentro do meu principal. Não fique aparecendo pra fora. Por isso que eu quis usar esse Dexter aqui, porque a cor dele vai combinar legal, acho que vai dar um contraste legal aqui com o sintético palha, tá? Esse sintético palha que eu tô usando é o que sobrou daquela bolsa de praia. Se você não assistiu a aula, tem uma aula de uma bolsa de praia super chique, que na verdade, assim, né, não necessariamente é uma bolsa de praia, né? Você pode usar aí em qualquer ocasião. E aí sobrou um pedaço pequeno, então eu quis aproveitar e fazer essa bolsinha pequenininha aqui, tá? Então, ficou assim, ó, olha só como é que ficou. Vinca aqui tudo direitinho. E eu vou colocar aqui dentro um recouro pra dar estrutura. Pode usar o EVA também, tá? Então, eu vou colocar aqui um recouro que eu quero que ela fique mais durinha. Coloquei o recouro, então, aqui dentro. Olha só, cortado um pouquinho menor. Esse recouro que eu tô usando é um recouro 05, tem lá no meu site, se vocês quiserem comprar, tem lá. Ele não é daquele muito grossão não, tá? Mas já vai servir pra estruturar aqui essa minha bolsinha do jeito que eu quero. Agora eu vou reservar um pouquinho essa parte e nós vamos começar a preparar a parte que vai aqui em cima, que é aquele acabamento, tá? Então, eu peguei aqui 2 tiras do meu principal na medida de 27 por 9 centímetros. Então, ela tem 27 por 9, é a medida. E 4 tirinhas para fazer o suporte da argola que vou colocar na lateral dessas tiras aqui, tá? Então, eu tô usando argola, porque eu tô com bastante argola aqui e eu não uso muito, então por isso que eu tô usando. Mas pode usar também a meia argola. Essa daqui não é argola articulável, tá? Ela é uma argola que é fixa mesmo. Então, eu preciso fazer esses suportes para colocar nessa argola. Essa minha argola aqui, ela tem 2 centímetros de diâmetro. Então, eu cortei com 3 centímetros de largura essa tirinha aqui. Coloquei uma fita dupla face, risquei aqui para achar o meio e vou dobrar, ó. Porque eu quero que ela fique com 1,5 para ela passar bem direitinho por dentro da minha argola. Essa medida aqui vai depender do tamanho da argola ou meia argola que você vai usar. Então, ó, eu cortei com 3 centímetros para ficar com 1,5 e acho que ficou o ideal aqui. Então, eu faço isso 4 vezes, tá? Que a gente vai precisar de 4 argolas para colocar aqui na lateral aqui. Então, tá aqui, ó, os meus suportes estão aqui já com as argolas. E o que que eu vou fazer? Essa tira, eu vou dobrar ela aqui, ó. Eu vou dobrar e vou passar uma costura aqui e aqui, somente, tá? E aí, por que que eu preciso já estar com esse suporte prontinho? Porque nós vamos encaixar este suporte aqui dentro, ó. Centralizo. E aí, eu vou passar a costura já prendendo esse suportezinho aqui. Dos 2 lados, ó, coloco um de cada lado. Então, eu venho aqui na máquina, ó, coloquei centralizadinho. Olha só, e vou costurar ele aqui. Venho até aqui a beiradinha, vou virar e vou voltar, ó. Venho até a ponta, faço um retrocesso aqui e pronto. Então, tá costurado aqui. Ó, vou virar só esse pedacinho aqui pra vocês verem, virem pra ver se a distância tá boa, tá? Se não tá muito na ponta. Ó, vai ficar aqui assim. Eu acho que eu vou colocar ele um pouquinho mais pra dentro, que eu tô achando que ele tá muito pra fora. Eu quero ele bem justinho aqui. Vou só tirar e vou colocar ele um pouquinho aqui mais pra dentro, tá? E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, vou virar aqui. Coloco o acabamento, né, o suporte aqui da argola.
Coloco aqui dentro, dobro, deixo ele centralizado aqui, ó. Centralizo e passo a costura. Costurei, então, aqui a argolinha, uma de cada lado. Olha só como é que ficou. Vou tirar aqui esse excesso. E aí, você pode também ver se tá na medida certa, né? Você pode experimentar lá na sua peça, encaixar aqui pra ver se tá na medida certa, porque essa parte, ela vai encaixar. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ela vai encaixar aqui dentro, tá? Aqui eu passei só uma costura pra fechar, tá? Mas ainda não vamos mexer nela. Então, ó, você encaixa aqui e vê se tá certinho, ó. Deu bem certinho. Então, beleza. Aí, você pode continuar. É sempre bom você experimentar, né? Porque às vezes a sua costura fica um pouquinho maior do que a minha. Então, por isso que é bom você sempre encaixar aqui e experimentar pra ver se tá certo. Fiz um risco aqui com 1 centímetro dos dois lados. E eu vou passar a cola de contato aqui, tá? Vou passar e vou esperar secar e aí eu vou desvirar, porque aqui a gente vai fazer um viradinho. Deixei aqui secando, ó, com esses clipezinhos, que é pra não ficar sujando a mesa, nem borrando nada. Agora, a gente vai fazer um virado. Você pode fazer desse jeito mesmo antes de desvirar, ou pode, ó, desvirar aqui. E aí, fazer um viradinho. Deixa eu só empurrar bem esse cantinho. Ó, tá vendo? Que daí eu acertei, porque essa daqui tava muito pra fora. E eu não gosto, acho que não fica muito bonitinho, não. Então, eu coloquei ela um pouco mais apertadinha. Dá pra colocar até mais apertadinho, tá? É que daí eu não quis costurar mais uma vez, então deixei assim. Então, agora aqui eu vou abrir, ó, essa parte aqui da costura, ó. Vou colar aqui, assim, abertinho, porque eu acho que fica melhor na hora de fazer o virado. Eu acho que ele fica melhor. Então, eu vou abrir, ó, aqui. E aí, eu vou fazer o nosso viradinho, seguindo essa bordinha aqui, essa linha, pra ele ficar bem retinho, ó. Então, ó, deixa eu trazer mais pra perto. Dobra bem aqui onde tá a marquinha daquele 1 centímetro que a gente riscou aqui. Agora, é só dobrar a volta inteirinha aqui desse acabamento, deixa bem retinho, porque ele vai ficar aparecendo, né, do lado de fora. Então, deixa bem alinhado, bem retinho, é só dobrar, ó, já vai colando, certo? Faço isso, então, aqui na volta inteirinha. Fiz o virado, então, da bordinha, olha só como é que ficou, bem certinho. Agora, eu peguei 2 tiras de recouro. Por que eu tô usando 2 tiras? Porque eu falei que eu tô usando o recouro 05 e eu quero que fique um pouquinho mais durinha essa parte de cima. Então, eu colei 2 tirinhas aqui de recouro, do tamanho que caiba aqui dentro, ó, tem que caber aqui dentro e ficar uma bordinha aqui sobrando, tá? E aí, o que eu fiz? Eu passei aqui agora uma fita dupla face e eu vou colar aqui dentro, pra gente poder estruturar, então, essa parte aqui desse fechamento, né, aqui da nossa bolsa. Então, eu vou encaixar ele aqui dentro. Peraí, tem que colocar bem aqui na costura, aqui bem na beirada. Se tiver grande, corta. Acho que o meu vai ter que cortar um pouquinho da lateral. Vou tirar aqui um pedacinho. Ele tem que encaixar aqui dentro, tá? Então, encaixa ele aqui. Pode usar também a cola de contato, se você preferir. Ou se não, usa a fitinha dupla face aqui, nesse caso, que é suficiente. Então, eu vou encaixar ele aqui. Ó, como eu falei, eu tô usando 2. Se você estiver usando um recouro mais grosso, aí não precisa. Aí, você pode usar só uma tira de recouro. Eu gosto de colocar aqui por debaixo da costura, que eu acho que fica melhor. Ó, encaixei ele aqui. Tá vendo como é que ficou? E agora, eu vou usar botão de imã. Esse botão de imã que eu tô usando é um botão de imã que ele é bem achatadinho, ó. Ele não tem aquele volume. Eu vou até pegar aqui a outra parte, que eu já costurei aqui na minha peça. Mas olha só, tá vendo que ele é achatadinho? Ó, ele não tem volume. Então, eu acho que pra esse tipo de peça fica mais bonito usar esse daqui. Então, eu coloquei já desse lado. A distância, aí depende muito, né, do que você quer, né?
Então, eu deixei aqui, eu achei o meio e marquei 7 centímetros de cada lado. Então, eu coloquei no meio, marquei 7, aqui é o centro do meu botão, 7 centímetros o centro do outro. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa, só que aqui eu posso até já colocar aqui em cima e marcar aqui, ó, com o lápis, o centrinho, ó. Então, aqui vai ser o centro, ó, já marquei aqui. E vou marcar desse outro lado. E aí, é só aplicar esse botão aqui, fazendo aqueles furinhos, tá? Esse aqui não é com o balancinho, esse aqui a gente aplica daquela forma tradicional mesmo. Coloquei o botãozinho, então, aqui desse outro lado. Olha só como é que ficou. Agora, como eu falei, eu tinha passado uma costura aqui pra fechar. Coloquei uma tirinha de fita dupla face. O botão virado pra baixo. Eu vou encaixar aqui esse acabamento e vou colar pra poder vir com a costura aqui, certo? Então, eu colo e passo a costura aqui pra fechar essa parte. E agora é só costurar. Cuidado, porque o botão de imã, ele vai grudar um pouco na sua máquina, né? Porque é imã, então ele vai dar uma segurada um pouco na sua máquina. Então, quando você for costurar, né, a outra parte principalmente, que, né, a parte maior do botão, vai dar uma seguradinha, você tem que empurrar um pouquinho, certo? Mas nada grave, nada que não dê pra fazer. Então, aqui é só costurar. E essa parte já vai estar pronta. Eu já coloquei ali do outro lado, desse mesmo jeito. Faço aqui o retrocesso e pronto. Então, ficou assim, ó, nessa ponta, nesta outra, aqui, ó, fechadinho, tudo certinho, ó. Agora, nós vamos fazer, então, as laterais aqui da nossa bolsinha. Agora, para as laterais, a gente vai precisar de 2 vezes essa medida aqui, ó, de 12 por 11, certo? 2 vezes no principal e 2 vezes no forro. E aqui eu tenho uma tira de 2,5 centímetros e ela tem de comprimento 34, mas vai sobrar um pedacinho, tá? Vai ficar um pouquinho maior. Então, esse 34 é com sobra. E o que que eu fiz aqui? Eu risquei à mão mesmo uma curvinha, tá? Só que daí eu gosto de riscar, dobrar e cortar assim, tá? Eu corto aqui um lado primeiro, ó. Corto aqui um lado primeiro. E aí, eu dobro aqui e risco o outro lado, tá? Por que que esse aqui já tava os 2 lados riscados? Porque eu já tinha feito aqui desse outro lado. Então, eu só coloquei um em cima do outro aqui e já risquei. Mas, quando vocês forem fazer, corta primeiro, tá? Esse aqui eu risquei à mão, mas se você quiser pegar um cone de linha, alguma coisa assim, pode marcar, ou algo, né, que seja arredondado, se você não tiver segurança de fazer na mão, tá? Mas eu quero que fique, ó, essa curva bem acentuada, tá vendo que não é só o cantinho que eu arredondei, ó, ela vem quase até aqui a metade pra fazer esse movimento aqui mesmo, certo? Então, é assim que eu quero. E aí, eu já aproveito e corto o meu forro no mesmo tamanho, tá? Então, pra ficar as 4 partes do mesmo tamanho, as 2 partes do principal e as 2 partes do forro. O forro eu corto, então, 2, né, nessa medida e 2 tiras também, certo? Que tá aqui, deixa eu pegar aqui a minha tira, ó, ela tá aqui. Então, tá aqui a do forro, 2 vezes essa daqui, que eu já tenho uma pronta, já eu mostro pra vocês. E 2 vezes, então, aqui a lateral e essa tira aqui que vamos fazer o vivo italiano. Agora, a gente vai costurar essa tira. E aí, como que vai ser? Nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito, ponta com ponta. O ponto da minha máquina tá no número 4. Venho aqui um pouquinho mais pra baixo, ó, faço aqui a costura de início, viro, venho até aqui a ponta. E agora eu desço e vou contornando aqui essa lateral, ó. Aqui é só ir alinhando na curva, ó. Segue aqui o corte. É bem simples, ó, bem tranquilo de fazer. Essa parte aqui eu não vou estruturar as laterais, porque eu preciso que elas fiquem mais molinhas pra poder fazer o movimento na hora de fechar a bolsa, né? Então, é bem tranquilo de fazer essas laterais aqui.
Então, eu faço isso nas duas partes do principal e também nas duas partes do forro. Ó, cheguei até o final, volto. Aí, eu corto esse excesso aqui, ó. E tá aqui, ó. É isso que eu preciso. Vou fazer também aqui no meu forro a mesma coisa. Ó, vou costurar do mesmo jeito que eu fiz no principal. Então, vai ter 2 desse e 2 desse. Então, eu tenho aqui, ó, uma parte do principal e uma parte do forro já costurada. O que que eu vou fazer? Eu vou virar essa daqui, ó, pra fora. Ó, vou virar aqui. E aí, eu vou encaixar aqui direito com direito. Ó, direito com direito. E vou costurar agora uma na outra. Ó, tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Viro, ó, uma costura para um lado e outra pro outro. E eu vou começar, então, a costurar. Vou costurar a volta inteira dessa lateral aqui. Então, eu coloco, ó, costura com costura aqui pra elas, né, ficarem certinha, cada um no seu lugar. Ó, viro uma para um lado e outra para o outro, para não ficar acúmulo, né, de camadas para o mesmo lado. Ó, venho aqui até a ponta, vou virar e vou descer aqui costurando. Olha só, costura aqui. Só que eu não vou fazer essa volta inteira, porque eu preciso desvirar isso daqui depois. Então, o que que eu vou fazer? Vou chegar aqui próximo da curva aqui, ó, no comecinho da curva. E vou fazer aqui um retrocesso. Você pode deixar essa abertura aqui na parte de cima também, mas eu prefiro deixar aqui na parte de baixo. Esse cortinho aqui não é nada não, tá? É como eu falo, que eu sempre aproveito o material, e era uma tira que eu já tinha, ela tava com esse cortinho, mas ela não tem que ter esse cortinho, não. É só aproveitamento de material, mas que não vai nem aparecer porque a gente vai costurar, né? Então, já desembolei aqui minha bobina. Então, eu sigo aqui. Ó, vou terminar. E aí, aqui ficou, ó, com essa abertura pra gente poder desvirar. Fiz isso aqui também com a outra lateral. Então, agora eu vou desvirar isso daqui. Não precisa deixar uma abertura muito pequenininha, tá? Desvirei, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu juntei aqui ponta com ponta e achei o meio, marquei aqui com giz, não dá pique, tá? Marca com giz. E aí, aqui, eu dobrei, ó, vou dobrar aqui pra dentro. E eu vou colocar um clips só pra ele ficar presinho aqui, essa dobrinha, porque agora a gente vai costurar essa lateral aqui no principal. Marquei também com giz aqui, ó, achei o meio, juntei aqui, fechei a bolsa e marquei com giz aqui o meio. E agora, eu vou, ó, nós vamos começar a costurar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clipar aqui, ficando meio com meio. Se quiser usar cola de contato, pode usar também. E aí, eu vou chegar até aqui em cima, ó. Venho aqui, coloco mais clipes. Coloco aqui com clipes. Aqui no comecinho. É bom a gente colocar os clipes, né? Porque se tiver o meio um pouquinho fora, a gente acerta, né? Com os clipes aqui. Ó. Por isso que eu falo pra vocês que tem que escolher um forro que não seja grosso. Porque senão aqui, agora, na hora de fechar, fica muita camada. E aí, complica a nossa vida, né? Então, tá aqui clipado, ó, certinho. Fecha a bolsa pra ver, ó, se tá dando certinho aqui mesmo. A lateral do jeito que ela tem que ficar. Ó, se tá dando certa distância aqui. E aí, a gente vai partir para a costura. Ó, entro aqui na minha máquina. Um pouquinho mais aqui pra baixo, olha só. E aí, eu começo a costurar. O ponto agora tá no 4,5. Vou virar aqui. Viro. Deixa eu entrar aqui dentro.
Pronto. Aí eu costuro até a ponta. E volto. E agora eu fecho aqui toda essa lateral. Aqui, ó. Vou costurando. Cuidado para não esticar o seu material, para não acontecer dele sair ali do centro, porque esse eu não quis fazer uma costura no centro, porque é a costura que vai ficar aparente, né? Então, e só porque eu falei que era costura aparente, a linha da minha bobina embolou, eu tive que, né, cortar e continuar ali, mas vai dar tudo certo. Vai ficar, a gente faz um acabamento certinho e aí nem aparece que teve emenda de linha, né? Mas não é o ideal, tá? Então, sempre que forem fazer costuras assim, aparentes, vejam se a bobina tá certinha pra não acabar, né, a linha. Mas, às vezes, acontece de embolar, daí vai fazer o quê, né? Não tem jeito. Então, aqui, olha só, sem mistério, é uma bolsa pequenininha, então dá pra fazer essa costura bem tranquilamente, por conta do vivo italiano. Então, aqui já temos uma lateral já costurada. Eu falei, depois eu vou cortar, acertar esses fiozinhos aqui. E aí, aqui, eu quero que ela feche, ó, fazendo este movimento aqui pra fora. Então, eu já tenho que acertar ela aqui, ó, fazendo esse movimentinho aqui pra fora, aqui do meio, pra hora que fechar, ela ficar já desse jeitinho aqui que eu quero. Deixa eu só arrumar. Arrumo aqui embaixo, ó, é assim. E aí, fecha aqui pelo ímã e ela fica com este movimento aqui. E a gente vai acertando agora a curva, né, pra ela ficar bem certinha. Então, é assim que vai ficar aqui na lateral. Vou costurar agora a outra lateral. Costurei, então, a outra lateral, olha só como é que ficou, já cortei os fiozinhos, né, já dei o acabamento aqui, tudo certinho. Olha que peça linda que nós fizemos, olha só que chique que ficou aqui por dentro também. Ó, vou fechar aqui. E agora, a alça, você pode usar alça pronta, você pode fazer a alça com o próprio sintético da bolsa, uma alça fininha. Eu acho que fica bem bonitinho nela com alça de mão, pelo formatinho dela, mas é claro que pode também fazer alça de ombro. Eu vou usar aqui essas correntes que são lançamentos lá do meu parceiro, da CRZ Zanetti, são essas correntes aqui, ó, que são de plástico. E elas possuem esses fechinhos aqui que você consegue, ó, tirar. E aí, você pode até alternar os elos, pode colocar um elo dessa cor mais clara com um mais escuro, ó, vai alternando, faz um elo de cada cor. Pode misturar também formatos, ó, você pode colocar uma redondinha com uma compridinha. Então, tem vários modelos lá. Depois vocês entrem no Instagram lá da CRZ Zanetti, conversa com os vendedores, que daí eles te mandam pelo WhatsApp os modelos que tem. Eu vou colocar no site também essas correntes, mas se não tiver ainda no site, pode entrar em contato pelo WhatsApp da loja. Fica tudo na descrição aqui do vídeo, né, os canais que vocês podem fazer compras de material. E eu achei bem bonita essa proposta aqui com esse tipo de corrente. Ela é de plástico, então, né, fica bem facinho também da gente colocar e de usar. Então, olha só, aqui eu vou usar o próprio fecho dela, vou encaixar aqui Peraí, de colocar do outro lado, que vai ficar melhor, porque daí fica esse acabamentinho aqui fica pra fora, ó. Aqui, ó. Então, é só encaixar aqui dentro, ó. Bem, esse aqui tá bem apertadinho, mas é bom porque daí não solta da nossa argola, ó. Coloco aqui desse lado, prendo, deixa eu esticar pra não enrolar. Assim, prendo aqui do outro lado também, olha só. E aí, aquilo que eu falei, você pode usar corrente, pode usar outro tipo de material pra fazer essa alça. Mas olha que linda que ficou com essa daqui, ó, fiz nessa no marfim, olha que linda. Mas depois eu vou fazer também, vou montar uma com os elos, né, alternados, que também fica bem legal. Fica bonito também, ó, com essa cor, olha só que linda que fica, dá um contraste. Então, eu acho que é uma ideia diferente pra vocês, ficou bem bonito. Eu gostei muito do resultado dessa bolsinha, ficou muito chique, usando pouquíssimo material, como eu falei, é o que sobrou desta bolsa de praia aqui,
que eu já ensinei pra vocês. Então, eu fiz, ó, peguei um rolinho de palha, fiz essa bolsa aqui, que já tem aula dela no canal. E aí, o que sobrou, eu fiz essa outra aqui, e aí eu zerei meu material. Então, quer dizer, com um rolinho de sintética, eu fiz 2 bolsas bem legais, ó, bem chiques. Olha que linda. Um espaço muito bom aqui dentro. Você pode diminuir também, se você tiver menos material, faz ela um pouco menor, né? Não faz ela tão larga, faz um pouquinho, ó, menorzinha, que também fica bem bonitinha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like. Um beijo e até semana que vem.